Olá, meus amigos, que Deus esteja com todos. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cairmos em tentações e livra-nos do mal, que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Na palestra anterior, eu estava lendo esse item 1, do item 1 ao item 4, e aí acabou o nosso tempo, mas nós vimos muitas coisas interessantes, que Jesus falava em parábolas, mas já para os discípulos, ele conseguia colocar de forma mais clara, porque juntos eles já tinham traçado, como sabemos que na erraticidade nós nos preparamos para o trabalho terreno e os discípulos já sabiam disso. Embora o esquecimento, óbvio, como encarnados, mas eles tinham já a bagagem para conhecer quando falado para eles de forma mais direta. Já o povo em comum, de que tudo era ocultado, eles não tinham tamanho entendimento. Então, o que acontecia? Jesus usava as parábolas para fazer a colocação. E ele está questionando, para que acender uma luz e colocá-la debaixo de um móvel baixinho, onde ela não possa se irradiar? Questionando, de certa forma, a atitude dos fariseus, que eram os detentores do conhecimento, dos ensinamentos, e que usavam só para os iniciados, só num grupo fechado. Então, ele vem trazendo essa colocação, e ele falava, embora em parábolas, mas para o povo todo, e aqueles que estivessem, como ele cita ali, olhos de ver, ouvidos de ouvir, poderiam compreender se estivessem maduros o suficiente para compreensão. E se não tivesse naquele momento, iria chegar o tempo desse amadurecimento, desse entendimento. E ele nos coloca que devemos também respeitar o tempo de cada um. Que uma luz forte demais acaba ofuscando a vista do outro, ao invés de fazê-lo enxergar. Basta ver nós mesmos, se entramos num lugar com um ambiente muito claro, parece que ofusca, dá uma sensação no olhar físico. E assim também em relação aos conhecimentos que são passados. Aí, o finalzinho desse item 4, ele nos diz o seguinte: acontece com a sociedade em geral o mesmo que os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude, pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora de época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, pois, atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, as trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Sem a luz da razão, do conhecimento, a fé
fica enfraquecida. E por que será que Jesus nos coloca isso? Ele nos coloca isso porque geralmente os fariseus faziam colocações ao povo que não eram ali a verdade, não era o que o povo precisava saber, não era. E por que faziam isso? Para cultivar o medo. E quem tem medo se deixa dominar. Então eles queriam ter o domínio sobre o povo. E muitas religiões, fizeram uso desse domínio lá na Idade Média. E infelizmente, ainda hoje, há aqueles que o fazem esse tipo de tem que ser assim, é assim que estou dizendo. Não busque o conhecimento, porque se buscar está me confrontando. E não pode ser assim, porque o conhecimento traz a libertação. Aquelas pessoas que seguem doutrinas, seitas, religiões, que impõem a fé, elas vão ficar ali aprisionadas, acreditando em tudo que é dito. Porém, se elas tiverem força para se libertarem e ir em busca do conhecimento, elas estarão alforriadas, digamos assim. E é isso que o Espiritismo nos prega. Caminhar juntamente com a ciência, Alguns falam em mistério aos que devem permanecer ocultos. Não é assim. Eles devem ser revelados conforme a força de vontade, o esforço do indivíduo. Por isso que há também a fala: busquei a verdade vos libertará. E nós vemos pelo Espiritismo que Kardec nos coloca: se um dia a ciência disser que alguma coisa no Espiritismo está errada, fique com a ciência, porque temos que caminhar juntos com a ciência, porque ela nos ensina a crescer, a evoluir. Então, aquele que busca a verdade não aceita essa fé cega, não aceita pergunta sem resposta. Vai atrás, vai buscar o conhecimento e vai seguindo avante. Vamos continuar a leitura. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, sempre a desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las. Então, conforme o povo for amadurecendo de forma de entender, as verdades serão ali esclarecidas. Mesmo no Espiritismo, nós vemos livros do André Luiz, que por vezes ele fala: vou usar tal palavra porque ainda não sois capaz de entender e não há palavra que equivala no vosso vocabulário para designar, Mantendo-as em reserva, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes o que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram, romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo. Então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra
será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na Terra, ainda está em meio ao nevoeiro. Então, olha o que acabei de ler. Aqui na Terra estamos ainda sob um nevoeiro. Essa existência terrena é como se nós estivéssemos descendo a serra. Sabe, num dia de neblina, até tem comboio, não é assim? Quando vamos para o litoral, fazem aqueles comboios, um carro com pisca-alerta na frente, outro atrás, todo mundo ali na sua velocidade. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar muito além desse nevoeiro, dessa neblina. Assim também são nossos conhecimentos enquanto encarnados. Nós estamos em aprendizado e tem coisas que ainda não podemos e não conseguimos entender. E provavelmente quando estivermos num plano já mais elevado, nós vamos conseguindo nos purificar e vamos nos reencarnar com maior facilidade de esclarecimento. Haja visto que quando estávamos no período pré-histórico, nós tínhamos medo daqueles que desencarnavam e vinham nos sugerir coisas, intuir para fazermos nossas ferramentas, para utensílios do dia a dia, porque era desconhecido. E hoje olhe nós aqui, como espíritas, muitos como espíritas, fugiu o nome, mas praticante ali que vai na mesa, que presta serviço à psicofonia, psicografia. E se falasse nisso lá enquanto éramos ainda ali recém-saídos da animalidade? Imaginaram se iríamos entender e sabermos o que era isso? Porque a mediunidade sempre existiu, os espíritos sempre foram eternos. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, e aos pouquinhos vamos ficando mais esclarecidos, mas nada acontece de forma mágica. Nada. Não existe a varinha de condão, nem milagre. Não adianta a Silvia aqui falar, quero saber a Gênese. A Gênese para mim é bem difícil, então eu vou ter que estudar muito. Mas não adianta eu falar assim, vou fazer uma mágica e pedir a Deus para que eu entenda. Vai precisar de quê? Que eu me debruce sobre o livro, que busque outros conhecedores e estudiosos que estudaram antes de mim para poder me ajudar no esclarecimento. Estudo, esforço para conseguir melhorar o entendimento, né? Vamos continuar a leitura. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão da sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas a respeito da caridade para com o próximo, da humildade, em tudo o que disse foi claro e objetivo, não deixando dúvida, já que elas são condições básicas para a salvação. Devia ser assim porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder cumpri-la. Era o essencial para o povo inculto, ao qual se limitava a dizer: eis-la. Eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos que estavam mais avançados moral e intelectualmente. E Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: àqueles que já têm será dado ainda mais. Entretanto, Jesus, mesmo com os seus apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos,
cuja completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram estes pontos que deram lugar às interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido de suas parábolas. O espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente. Os espíritos, em suas instruções, procedem com admirável prudência. Apenas sucessiva e gradualmente abordam diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras serão ainda reveladas à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Se a houverem revelado completa desde o início, seria acessível apenas a um pequeno número de pessoas, e assim teria assustado e afastado aqueles que não estivessem preparados para entendê-la, o que teria prejudicado sua propagação. Se os espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque tem a doutrina lá seus mistérios reservados e privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e dão aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, meus amigos, o que vemos? Que Jesus naquilo que era fundamental para que todo o povo soubesse de imediato e que eles poderiam entender, embora muitas vezes não o fossem praticar, ele não falava em parábola, como fazer ao próximo que gostaria que fosse feito a ele próprio, se colocar no lugar do outro, né? Não julgar, respeitar, tudo isso ele disse com clareza, pois que o tempo era urgente para esse aprendizado, que o povo estava embrutecido, estava ali ainda preso, olho por olho, dente por dente. Então era preciso que certas coisas fossem ditas claras, para que fosse ali amadurecendo dia a dia. E também nesse trecho é colocado: a quem mais foi dado, mais poderá ser dado, e a quem for tirado, deixa eu ver aqui, aquele que já tem será dado ainda mais. O quê? Aquele que já tem o conhecimento pode receber ainda mais, porque se ele tem o conhecimento e a responsabilidade de aplicá-lo, ele pode receber e vai receber ainda mais. Agora, só ter o conhecimento e não fazer nada, não ter a responsabilidade que temos quando conhecemos, aí entra aquele a quem muito foi dado também será tirado, né? Então Jesus tem uma parte do evangelho que ele nos coloca isso. Então precisamos sim estar atentos, recebermos o conhecimento e ir aos pouquinhos, porque não é fácil. Passaram-se 2023 anos, mas nós temos que ir aos poucos colocando tudo em prática. Também nesse trecho que eu li fala sobre o Espiritismo, que vem sendo ali clareado conforme o nosso entendimento. Conforme o nosso entendimento. E não assim, tantas coisas ainda há para ser revelada, não estão escondendo de nós. É porque não temos a capacidade de entender. Mas conforme formos
desenvolvendo essa capacidade do entendimento, do desenvolvimento da responsabilidade, iremos sim tendo mais acesso aos conhecimentos que nos faltam. E como um belo professor, daqueles que fazem o trabalho com amor e dedicação, os espíritos vão nos ensinando de acordo com a nossa capacidade, pois que somos alunos, aprendizes do que eles nos trazem do lado de lá e que precisamos saber para caminharmos de uma forma melhor nessa jornada e para que quando retornemos à pátria espiritual cheguemos lá mais bem amparados, equipados, entre aspas, no quesito moral. Porque aos poucos cada aluninho vai ali complementando o que já sabia e tendo os novos ensinamentos. E nós também somos assim. Aos pouquinhos vamos aprendendo com a graça de Deus. Ótima semana a todos. Que Deus se faça presente na vida de cada um. Até breve. Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre o amparo, vamos a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. Ainda estamos no item 5, Escolha das Provas, a pergunta é a 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção, mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiações nem como prova. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como a entendeis. Chamais provas às tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Até esse momento ficou claro que o espírito ele até pode fazer a sua escolha, a escolha das provas, durante a vida corporal, mesmo porque o espírito se liberta parcialmente do corpo. Mas isso vai depender também da intenção, vai depender de várias situações. Mais à frente, se refere aqui que muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não como prova ou expiação. E aí o espírito responde a Kardec que sim, e que aí vai conhecer essas vicissitudes aí de possuir isso e como é que se sai. E até que se chegue ao estado de pureza, muitas vezes um espírito não continua passando por provas, mas sim por situações outras que o ajudam a se aperfeiçoar,
auxiliando aos outros nas suas provas, auxiliando aos outros a se aperfeiçoarem. Muito interessante. Muitas vezes Deus permite também que o espírito escolha alguma prova que esteja acima das suas forças, para que ele compreenda isso depois. Ou um gênero de vida ocioso e inútil. Ele pode até permitir que o espírito escolha esse gênero de situação, mas o espírito, quanto mais lúcido ele é, menos ele vai querer esse tipo de coisa, porque sabe que isso vai atrasá-lo na senda do progresso. Pergunta 270. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? 271. Quando o espírito estuda na erraticidade as condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Nota de Allan Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do vosso mundo, e vir para o meio dos vossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam ao mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não deve transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma das necessidades da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Então aqui a espiritualidade superior esclarece, na 270, que é muito natural muitas vezes termos inclinações para essa ou aquela profissão, isso de acordo com as experiências do passado. E nesta daqui fica claro que um espírito, ele jamais vai solicitar para pedir uma experiência, por exemplo, entre os canibais, se ele não estiver na mesma sintonia, na mesma condição deles ali, Então o espírito responde: não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza. E Kardec vem e reforça que não há saltos na senda do progresso. Tudo avança gradualmente, E o conhecimento nós adquirimos gradualmente também. 272. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se extraviam ao quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. Nota de Allan Kardec. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização, retornando para o meio dos canibais. Isto não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar, e talvez ainda com proveito. 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada
poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão. Então vejam, né? Há espíritos que passam por provas e expiações por conta da necessidade de reparação, às vezes quer sentir o que fez o outro sofrer, como nessa questão do senhor de escravos aqui. Mas há também aqueles espíritos que querem vir para um determinado local mais difícil por missão, para auxiliar aqueles que vivenciam toda essa dificuldade moral. Graças a Deus a esses espíritos que vêm entre nós, por exemplo, com exemplos de moral para que a gente siga, e temos muitos exemplos desses companheiros para nos auxiliarem, né? Agora vamos ao item 6, Relações de Além-Túmulo, pergunta 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. 274-A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Eu disse irresistível. Então vejam aqui que a espiritualidade superior já coloca a ascensão moral como sendo irresistível aos espíritos inferiores. A autoridade nesse caso, então, é em razão da autoridade moral. 275. O poder e a consideração de que um homem goza na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. 275-A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e que quem se exaltar será humilhado. Então vejam que aqui novamente se reforça a importância de buscarmos a elevação moral e não os títulos terrenos, né? Porque não são esses que vão nos dar condição. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Então vejam que nesse caso também, dependendo da condição moral de cada um, nem vão se reconhecer lá com autoridade um sobre o outro, no caso do general e do soldado. 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem,
mas se distinguem uns dos outros, afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Nota de Allan Kardec. Igual a uma cidade grande, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Os bons vão por toda a parte e é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então vejam aqui que essa superioridade moral dá ao espírito bom a condição de estar em um local em que os maus não têm acesso. Os bons podem ir até os maus, mas os maus não têm acesso aos bons. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes os mesmos entre vós? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o aro é, para vós, o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, que não têm mais corpo, constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Bom, aqui a gente já sabe, né? É o perispírito que dá forma ao espírito no plano espiritual. Serve também de liame ao corpo físico. É uma matéria mais sutil do que a carne e os ossos, claro, mas é uma matéria ainda. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração em geração.
285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem-amado e longamente esperado, a do mal como um ser que se despreza. 288. Que sentimentos experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto que os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, finalizamos esse trecho aqui, Relações de Além-Túmulo, e ficamos sabendo que vai depender muito da nossa condição aqui na Terra, da nossa vida, da nossa condição moral, quando regressarmos ao plano espiritual, se vamos ser bem recebidos, se os parentes em condições vão poder se chegar pertinho de nós. Então, tudo vai depender da nossa boa vida na carne para que tenhamos um bom retorno no momento do desencarne. Até o próximo encontro.